Beleza? Vou apresentar para vocês agora a outra função inorgânica chamada ácidos. Vamos nessa. Funções inorgânicas 2. Ácidos. Conceito de Arrhenius. Ácido é toda substância que, em solução aquosa, libera como íons positivos, cátions, somente H+. Olha as reações. HX mais água, formando H+, X-, ou HX mais água, H3O+, X-. Olha o exemplo aqui. HCl liberando H+, e Cl-. Então, ácido, a gente vai ver que são substâncias, segundo o conceito de Arrhenius, que possuem H+. Classificações. Regra número 1. Quanto à presença de oxigênio. Os ácidos podem ser classificados como hidrácidos, quando não possuem oxigênio, como, por exemplo, HF, H2S, HCN, ou como oxiácidos, quando possuem oxigênio, como, por exemplo, HNO3, H2SO4. Sem oxigênio, hidrácido. Com oxigênio, oxiácido. Segunda classificação, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. No caso dos hidrácidos, todo hidrogênio é ionizável. Porém, no caso dos oxiácidos, apenas é ionizável o hidrogênio que está ligado a um átomo de oxigênio. Classificações. Pode ser classificado como monoácido, quando contém apenas um hidrogênio ionizável, HF, HClO, HNO3. Diácido, quando possuem dois hidrogênios ionizáveis, como por exemplo H2SO4, H2S. Triácido, quando possuem três hidrogênios ionizáveis, como por exemplo H3PO4. Tetrácido, quando possuem quatro hidrogênios ionizáveis, como por exemplo H4P2O7. Perdão, agora está certo. H4P2O7. Como observação, nós temos o ácido H3PO3, que apesar de ter três hidrogênios, apenas dois são ionizáveis, por isso ele é um diácido, e o H3PO2, que tem apenas um hidrogênio ionizável, por isso ele é um monoácido. Mais para frente, nós vamos apresentar para vocês as fórmulas estruturais desses dois ácidos que são exceções. Terceira classificação, quanto à volatilidade. Volatilidade é a capacidade das substâncias passarem do estado líquido para o gasoso em temperatura ambiente. Os ácidos podem ser classificados como fixos ou voláteis. Existem apenas dois ácidos fixos, o H2SO4 e o H3PO4. Os demais ácidos são classificados como sendo voláteis. Quanto à força ácida, o grau de dissociação iônica, chamado de alfa, é a medida de força ácida, obtido pela seguinte equação. Alfa é igual ao número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas. Então, a classificação dos ácidos pode ser a seguinte. Eles são classificados como fortes, com alfa maior que 50%, como moderados, entre 5% e 50%, e como fracos, com alfa menor que 5%. Os hidrácidos fortes são o HCl, o HBr e o HI. Os hidrácidos moderados é apenas o HF. Os demais hidrácidos são classificados como fracos. Para se obter a classificação de força dos oxiácidos, é feita a seguinte conta. Você pega o número de oxigênio e subtrai do número de hidrogênios ionizáveis. Se for maior ou igual a 2, é um ácido forte, como por exemplo HClO4. 4 menos 1, 3. H2SO4. 4 menos 2, 2.
HNO3, 3 oxigênios, 1 hidrogênio ionizável. 3 menos 1, 2. Então, esses ácidos são classificados como fortes. Para você ter o ácido moderado, essa subtração entre oxigênio e hidrogênio ionizável tem que ser igual a 1, como, por exemplo, HClO2. 2 oxigênios, 1 hidrogênio. 2 menos 1, 1. H2SO3. 3 oxigênios, 2H+. 3 menos 2, 1. HNO2. 2 menos 1, 1. Então, ácido moderado são o que tem essa subtração de oxigênio menos H+, igual a 1. Ácidos fracos apresentam essa subtração de oxigênio e número de H+ igual a 0, como, por exemplo, HClO, 1 oxigênio e 1 H+, 1 menos 1, 0. Temos como exceção o H2CO3, que apesar de ter 2 hidrogênios ionizáveis e 3 oxigênios, essa subtração daria 1, esse ácido ele é fraco porque ele se desproporciona em água e CO2. Então, temos apenas essa exceção, o H2CO3. Nomenclaturas. Então, o hidrácido apresenta uma nomenclatura muito fácil. A gente coloca ácido, seguido do nome do elemento químico, com o sufixo hídrico. Como exemplo, HCl é o cloro, então é o ácido clorídrico. HBr, o átomo é o bromo, então ácido bromídrico. H2S é o enxofre. A nomenclatura dos compostos de enxofre utiliza o nome em latim, sulfurium, enxofre. Então, a gente vai usar o prefixo, sulf. Então, por isso, H2S seria o ácido sulfídrico. HCN. Essa ligação entre carbono e nitrogênio é chamado de ciano. Então, por isso, o ácido cianídrico. Na nomenclatura dos oxiácidos, é necessário se determinar o NOx do elemento. Então, o oxiácido segue a mesma regra que os anidridos. Você tem que, para a nomenclatura, escrever ácido, mais o prefixo quando houver, nome do elemento, seguido do sufixo. A nomenclatura do ácido é dada observando-se o NOx do elemento ligado ao oxigênio, utilizando a tabela de prefixos e sufixos. Essa tabela que nós utilizamos na aula de óxidos, apresentando os anidridos. Vamos ver alguns exemplos. HIO, ácido hipoiodoso. O NOx do iodo é mais 1 nesse caso. O iodo pertence à família 7A. 7A com NOx mais 1, prefixo hipo, sufixo oso. Por isso o nome hipo, iodo, oso, ácido hipoiodoso. Segundo exemplo, H2SO3. Neste caso, o NOx do enxofre é mais 4. O enxofre pertence à família 6A. 6A, o NOx mais 4, não tem prefixo e o sufixo é oso. Então, por isso, ácido sulfuroso. Lembrando que no caso do enxofre, o nome do átomo é dado em latim, sulfurium. H2CO3. O NOx de carbono, nesse caso, é mais 4, família 4A. 4A com o NOx mais 4, sufixo ico. Então, por isso, ácido carbono com ico carbônico. Sempre lembrando que a nomenclatura desses ácidos com ico, eles são proparoxítonos, então ele tem que ser acentuado. HClO4. Neste caso, o NOx do cloro é mais 7, família 7A. 7A mais 7, prefixo per, sufixo ico. Prefixo per, sufixo ico. Por isso, ácido percloroico, ácido perclórico. Reações dos ácidos. Ácido mais base, formando sal mais água. Essa é a reação de neutralização. Como, por exemplo, H2SO4, um ácido, CaOH2, uma base, formando CaSO4, um sal,
mais água. Ácido mais metal mais reativo do que hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos uma reação de simples troca ou deslocamento. Então, o hidrogênio ele desloca o elemento, o sódio, desloca o hidrogênio por ser mais reativo. Então, sódio mais H2SO4, Na2SO4, H2. Mg mais HCl. O magnésio é mais reativo que o hidrogênio. Então, ele desloca o hidrogênio. Então, Mg mais HCl forma MgCl2 mais H2. Ionização de ácidos. Nesse caso, então, a gente tem a liberação do H+. Quando você tem um ácido monoprótico, você tem uma etapa. Quando você tem um ácido diprótico, você tem duas etapas. Quando você tem um ácido triprótico, você vai ter 3 etapas. Monoácido, diácido. Então, no monoácido, HA vai liberar H+ e A- em apenas uma etapa de ionização. Num diácido, nós teremos 2 etapas. Na primeira etapa, é liberado um H+, com a formação de um ânion, nesse caso HA-. E na segunda etapa, é liberado o segundo H+. Se a gente somar as 2 etapas de ionização, nós teremos uma equação global. Então, aqui a gente pode cortar o HA- com H-. Então, aqui teremos só H2A. E no produto, a gente vai ter 2H+. Fórmulas eletrônicas e estruturais dos oxiácidos. O que devemos fazer? Primeiro, a gente vai colocar o elemento central ligado a grupos de OH, com hidrogênios ionizáveis. Segundo, a gente vai ligar ao elemento central o hidrogênio não ionizável. Terceiro, a gente vai colocar nos átomos de oxigênio ligado ao elemento central através de ligações dativas. Então vamos aos casos. H2SO4. S fica no centro, a gente circula os oxigênios. Os hidrogênios a gente liga a átomos de oxigênio. Então você pode ver que o H se liga ao oxigênio, o H se liga ao oxigênio e todos os oxigênios se ligam ao enxofre, que é o elemento central. Quando o enxofre faz as ligações covalentes comuns, o restante dos oxigênios que não tem hidrogênio vão completar o seu octeto através de ligações dativas. Outro caso, H3PO4, fósforo no centro, ligado a átomos de oxigênio e os hidrogênios ligados a esses elementos. Aqui nós temos um erro. Deixa eu consertar isso aí. Fórmulas eletrônicas e estruturais dos oxiácidos. Então, o que nós devemos fazer? A gente deve, primeiro, colocar o elemento central ligado a grupos de OH, o oxigênio ligado a hidrogênios ionizáveis. Segundo, a gente coloca o elemento central ligado aos hidrogênios não ionizáveis. Caso existam mais oxigênios, a gente deve colocar esses átomos de oxigênio ligados ao elemento central, ligados através de ligações dativas. Vamos ver alguns exemplos. H2SO4. Então, colocamos o enxofre no centro da molécula, circulamos ele por átomos de oxigênio e os 2 hidrogênios, nesse caso, são ligados a átomos de hidrogênio. Fazemos as ligações covalentes comuns. 2 oxigênios não completam o octeto, o enxofre completa o octeto, possui 2 pares de elétrons não ligantes e ele faz essas ligações dativas com esses átomos de oxigênio. Está feita a molécula do H2SO4. Outro exemplo, H3PO4. Fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio e os hidrogênios ligados aos átomos de oxigênio. Então, os hidrogênios fazem ligações covalentes comuns aos átomos de oxigênio, que se liga com os átomos de fósforo com ligações covalentes comuns, e o último, o oxigênio,
é completado o octeto, pois o fósforo completou o octeto, possui um par de elétrons no ligante, faz uma ligação dativa com o último oxigênio, molécula do H3PO4. As exceções H3PO3 e H3PO2 são mostradas agora. H3PO3 tem 2 H+, então coloca um hidrogênio ligado ao fósforo. Os oxigênios ligados ao fósforo, o hidrogênio ligado aos oxigênios. Então, quando o fósforo completa o octeto, ele faz uma ligação dativa com esse oxigênio. H3PO2 possui apenas um H+. Então, 2 hidrogênios são ligados direto ao átomo de fósforo. O oxigênio se liga ao átomo de fósforo. O fósforo, quando completa o octeto, faz uma ligação dativa com outro oxigênio. Então, nesta aula, nós apresentamos a função inorgânica ácido e continuaremos apresentando as outras funções e vamos ter uma aula exclusiva com as funções ácidos e bases para a gente treinar a nomenclatura. Obrigado pela atenção. Até uma próxima. Tchau, tchau.